Olá! Vamos embora, vamos botar uma radiozinha, aviso, tira fundo. Fizemos umas operações no mini índice. Mini dólar estamos, isso aqui, assim, vamos voltar para ele, mas vamos pro mini índice que foi legal. Amigão, quase 2 horas nesta operação, né? O máximo que ele me entregou, por exemplo, agora, neste ponto, ele me entregou 2 pontos, nem 3 pontos em 1h51. Nesse ponto aqui, ele entregou 4 pontos, quase 5 em 18 minutos. 5 pontos em 34 minutos. E eu tô segurando essa operação aqui porque eu quero. No mini índice, fizemos esta operação acá. Cadê? Aqui. Esta operação acá, tomando como... Deixa eu arrumar aqui, porque eu acho que tá bem na frente do que eu quero mostrar. Nem tava, mas... Uma tentativa, 2 tentativas, tomamos a posição aqui, com stop não, sem stop, meu amigo, sem stop, stop de olho, stop de 480 pontos, 450 pontos. Andou-se 430 pontos, fechei aqui, podia ter ido mais, mas identifiquei que seria uma região de breakout pullback e foi. Não quis abrir uma operação em seguida, esperei um pouco. Assim que ele testou a VWAP, eu fiz a operação. Capturei 200 pontos. Poderia ter segurado? Sim, poderia ter segurado, mas... Nós estamos aí... 120 pontos... 600 pontos quase. Não deu 600, deu 500 e alguma coisa. Já no dólar, meu amigo, que pressão, meu amigo, que pressão que eu tô tomando, meu amigo, ele não sai. E aí aqui a gente fez exatamente, setup de as gêmeas, principalmente observando aquela técnica de afastamento da VWAP, né, na hora, na manhã. E choque BOS, né, a gente foi vendo choque BOS. Então, vamos mostrar aqui. Ele veio capotando, né? Neste ponto aqui, ele quebra a estrutura, faz mais um pullback, quebra a estrutura de novo. Eu toquei ele reto, porque daí eu sabia que aqui era a mudança da característica do preço. Eu ia ficar de olho quando ele chegasse aqui. E ele tentou, né? Ele sempre tenta. Ele foi lá. E foi lá. E aí tu bota no 0 a 0, ó. Lembra aquela coisa que eu tava falando ontem sobre isso? Bota no 0 a 0, ó. Te tira. Bota num stop curtinho. Te tira. Entendeu? Não tem que ter stop. Essa é real. O stop tem que ser de olho. Vai nos 60 minutos, olha a volatilidade de 60 minutos. E quando ele tiver o dobro da volatilidade dos 12 minutos, faz o trailing stop. Mas... não bota stop, não bota break-even. Se quiser, assim, apostar, ser mais conservador, quando ele andar 1,5 da volatilidade dos 12 minutos, tu coloca no 0 a 0, entendeu? Não antes disso, né? Por exemplo, depois eu vou mostrar o dólar aí, mas se eu tivesse colocado no 0 a 0, quando ele fez os 4,5 pontos, quase quando ele fez os 5 pontos lá, eu tinha me tirado no 0 a 0, entendeu? Tudo bem, a operação não tá andando, né? Mas... tudo bem. Vamos esperar, esse é o jogo. E se ele andar 15 pontos contra mim, eu vou fechar e vou terminar o dia num loss, fazer o quê? Né? Eu tô apostando que ele vai dar uma corrigida e vai dar uma capotada para retestar fundo e fechar o gap que ele deixou aberto ali quando ele abriu o dia de hoje. Pode fazer? Não sei. Pode não fazer? Também não sei. Eu vou ficar com ele aqui, eu já tô há 2 horas nele, vou sair agora por quê? E ele não entrega, né? Não entrega, ele não solta a mão da VWAP.
faz um movimento direcional. Ele pode ir para cima também? Pode. Isso é papo para outro show, daqui a pouco eu falo dele. E aí aqui, ó, ele fez o breakout pullback, lembra? A gente conversou sobre isso ontem. As duas pernas, ele completou o movimento medido, né? Então ele criou um range nesse ponto aqui. E ele tinha um range prévio que era esse aqui lá de baixo lá. Então esse range prévio, geralmente ele vira o quê? Breakout pullback zone, onde ele pode fazer a pedrada, a bala de prata. Né? Eu ainda não acredito nisso, eu ainda fico meio receoso, mas olha isso aqui. Né? E o setup estava ali, viu? O setup estava ali. E se a gente aproxima... Assim, a região mais clara em que tinha a quebra da estrutura, a mudança da característica do preço, né? Ele quebra a estrutura aqui, a que seria a mais clara, né? Eu observei isso. Ele muda a característica do preço quando ele rompe esse ponto aqui, né? Então, todo esse movimento aqui de baixo, tu tá adivinhando fundo, meu amigo. Sinto te informar, mas tu tá adivinhando que é um fundo. E ele pode te violinar drasticamente, assim, fulminantemente. A partir daqui, a gente começa a contar. E a gente vê o afastamento da média de 21. Então, ó, fez uma, fez duas em cima da VWAP, que tinha duas tentativas falhadas. E aí poderia ter aberto a operação aqui. Eu fui mais conservador, eu esperei ele fazer mais nos testes na VWAP. E aí eu tomei como prioridade o ataque aqui, nesse ponto aqui. E principalmente, obviamente, né, que ele tinha a quebra da estrutura, a mudança da característica do preço. E assim que ele passa para cima disso, ele quebra a estrutura nesse ponto aqui. Então aqui tinha uma confluência, olha o dólar, que delícia. Ele tinha uma confluência do setup de Joseph James para fazer uma operação em cima da VWAP. Né? Eu preferi esperar um pullback, eu preferi principalmente ele fazer a quebra dessa estrutura e mudar a característica do preço, né? Ele quase chegou ali, para depois eu atacar aqui. Poderia ter pego bem mais desse movimento aqui, mas não senti muita segurança, sabe? E aí, coletei aqui os 200 pontos e foi isso. E que mais? E aí foi isso, cara. O resto aqui eu não fiz mais nada, não atuei em mais nada. E se for observar os setups de Joseph James aqui, esse ponto aqui teria uma trap, numa entrada mais ou menos aqui, bem agressiva. Com esses 3 candles seguidos. Stop sem stop. Stop na VWAP, se quisesse. Se ele voltasse na VWAP, tu fechava. É isso. E aí seguiu empurrando o mercado, Lembra que a gente tinha feito um movimento medido ontem naquela projeção? E aí a gente tinha feito um movimento medido aqui, projetado para cá. E lembra que eu disse que ele poderia vir mais baixo? Sim, ele veio mais baixo. E o movimento medido foi ali, ó. E ele tá quase chegando nele. Rompeu um topo, né? E aí ele não cumpriu ainda com o movimento medido. Ele ainda pode fazer um movimento bom. Sabe por que eu digo isso? Por causa dessa região aqui, que é a mudança, que é a quebra da estrutura, para ele seguir efetivamente para compra. Isso aí me agrada. Por isso que eu estou segurando ainda no dólar. Mas o dólar não quer entregar de jeito nenhum. Pelo visto, o dólar vai morrer aí mesmo hoje e vai tentar violinar para tudo que é lado, né? Mas quebrando essa estrutura aqui nos 60 minutos, ele indica que ele vem para a compra. E o dólar também. E é isso aí. Então vamos para o nosso amigo Bitdollar. Então, aí essa operação aqui, eu tinha quase certeza que ele ia seguir o movimento dele lindamente, né? Quando ele voltou aqui, eu falei, é um range. Aí ele fez isso aqui, eu falei, não é nada, ele vai continuar. É um range. E sim, era um range. Infelizmente é um range. E ranges nos ativos futuros do Brasil são difíceis de operar, porque isso aqui é uma moeda que tu joga pra cima e pode cair 50-50.
Ou vai pro alto ou vai para baixo. Não existe uma regra nisso aqui. Teoricamente aqui, Joseph James chama isso aqui de um bull hand. Então um bull hand indica... Por que um bull hand? Ele foi criado num movimento de alta, né? Indica teoricamente que ele vai fazer um movimento para o alto e não para baixo, né? Quantas vezes vocês acham que eu vi acontecer exatamente o contrário disso aqui? Né? Mas eu tô na operação, e quando a gente tá na operação, geralmente ele segue as regras. Quando a gente não tá, ele faz o que ele faz sempre. E aí é isso, bull hand seria isso, né? Só que aí ele faz um bull hand, vai para baixo, né? Faz esse movimentinho para baixo. Mapeei ele para ele fazer para o alto. Dentro desse hand tem o hand de ontem, né? Então mapeamos também esse pêndulo aqui para ele fazer a rotação. E o meu objetivo final seria efetivamente que ele viesse nessa região. Mas, cara, não quer largar o osso desse hand. Não sobe, isso é bom. Ele não sobe, mas também não desce. Então, vou continuar aqui, cara. Até que ele, sei lá, ultrapasse esse topo aqui, ó. E aqui ele vai passar a ser comprador de vez por dia. Nos 60 minutos, ele tá dizendo que ele vai fazer isso. Ele tá dizendo que ele vai me derrubar, vai me dar uma pedrada. E tá tudo bem. Tá tudo bem. Eu tô obedecendo minhas regras aqui. Tanto que tá aqui, ó. Mudou a característica do preço, né? Quebrou a estrutura aqui, ó. Ele seguiu um movimento lindo aqui para quebra da estrutura. Quebrou a estrutura, mudou a característica do preço. Quebrou a estrutura aqui, mudou a característica do preço. Eu imaginei que ele ia seguir fazendo esse movimento para perder esse fundo. Ele foi lá em cima, mudou a característica do preço, quebrou a estrutura e disse que era comprador. Oh, sou compra! Voltou. Tá querendo voltar. Então, não. Vou segurar os gargumilhos. Mas eu posso estar redondamente enganado aqui desse movimento. Mas é aquilo, não é sobre estar certo, é sobre se adaptar ao mercado de uma maneira bem rápida. Não estar se afastando da VWAP é um grande problema. Não ter volume financeiro é um grande problema. Por que eu sei que não tem volume financeiro? A formação dos candles lá embaixo, meu amigão. São candles de 2.000 trades. Esses candles geralmente quando tem volume financeiro, quando efetivamente tem gente operando negócio de verdade, sem manipulation, essa formação de candles aqui leva, cara, segundos, leva 20, 30 segundos. Aí a gente tem volume financeiro, entendeu? Agora, um candle desses levar 5, 8, 10 minutos, não tem volume financeiro. Aí a gente senta nas mãos e espera ver a hora que vai ter volume financeiro. Se não tiver volume financeiro, a gente vai ver quando ele andar o dobro da volatilidade dos 12 minutos. Ou 1,5 a volatilidade dos 12 minutos. Aí a gente vai fazer um trailing stop. Por enquanto, eu vou sentar nas minhas mãos. Me entendes? Nos 60 minutos, ele diz que vai me derrubar. Ele diz que vem pra compra com tudo aqui, ó. Tá dizendo, vou lhe derrubar, meu amigo. Olha o movimento que eu fiz aqui, eu vou repetir esse movimento aqui. Será? Foi a primeira vez que ele se afastou da média de 21. A primeira vez que ele faz um afastamento absurdo dela. Ele não fez nenhum desses. Só aqui. Pode ser aquela pedrada de 130 e poucos pontos? Pode. Pode ser. Pode estar em curso. Eu não acredito. Enquanto o mini índice não fechar o movimento medido e retestar aquele topo, eu não acredito. Para mim isso aqui é pura manipulation. Tem um market maker boletando aqui migalhas. Tum-tum, 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 tum-tum. Compra, vende. Compra, vende. Compra, vende. Compra, vende. Daqui a pouco ele boleta pesado e derrete o melão. E ele retesta fundo e ele volta a ser o que ele está sendo há meses, que é ser um vendedor. Por enquanto ele está dizendo não. Ó, tá vendo? Se mantendo acima da média 21, acima da VWAP. É um teste mental. Vamos ver quanto tempo eu estou nessa operação ainda. Vamos passar aqui para a cena de estudos. Eu estava me remetendo a este movimento aqui, tá? Essa dança aqui elegante que ele vem fazendo. Uau!
Vou subir, vou subir, vou subir, vou subir, vou cair, vou subir. Eu acho que ele vai cair. Mas a média aqui, ó. Média de 21. VWAP. Estamos nesse limbo aí. O tempo que estamos nela... Amigo, 2 horas, eu acho. Acho que 2 horas. Vou marcar aqui onde nós estamos agora. Aqui, ó. 2 horas e 12 minutos! Incrível, né? E o dólar tá sendo assim, cara. Desde que eles voltaram das férias, ele funcionou muito bem nos primeiros 15 dias ali de setembro. 15, 18 dias de setembro. Parou. Começou a violinar enlouquecido. E outubro também. Terrível. Outubro terrível, terrível, terrível. A não ser aquela pedrada de 138 pontos direcional de uma maneira absurda. Que, né? Eu tava naquela operação. Fila do índice ontem. Tava lá no fundo dela. Ia pegar uns 118 pontos. Mas peguei só 8 pontos. 8 ou 9 pontos da volatilidade, caí fora e vi o mercado fazer todo aquele movimento. É isso. Esse é o jogo. Infelizmente, esse é o jogo. E é o jogo de ativos futuros do Brasil. Um lixo. Tem dias que ele funciona legal e tem dias que ele não funciona. Tem dias que não tem volume financeiro algum. Tipo hoje aqui, ó, não tem volume financeiro algum. Fez uma manipulação muito louca aqui. E esse aqui é o provável rende do dia, né? Do dólar. Então, a entrada que eu fiz, tá no meio do caminho, né? Mas não era assim, tava um pouquinho mais baixo. Mas é isso aí. Já no índice, o rende tá aqui, ó. Esse aqui é o rende do dia. Deixa eu subir um pouquinho. Temos um movimento medido. E esse aqui é o rende do dia. E até eu nem tava me atentando a isso, mas tem aquele rende ali, ó, de alguns dias atrás. Eu acabei não replicando o pêndulo, ó. Vou botar mais pra cá. Pra gente ver onde esse cara pode ir, porque daí a gente pode fazer um novo ataque nele. Não é não? O que vocês acham? Aí gostei, hein? Aí gostei, meu amigo. Eu vou marcar esse ponto aqui porque eu acho importante. Marcar aquele ponto ali. Só pra gente ter um parâmetro. Vamos ver o que ele pode fazer ali. Vamos ver se no dólar a gente encontra também algo assim. Esse aqui, né? Queria que ele fosse aqui, né? Vamos pegar esse cara aqui emprestado. Não sei de onde ele vem. Ele vem de lá, né? Daquele outro rende. Não, vamos pegar emprestado. Vou pegar emprestado aqui, meu amigo. Depois eu devolvo, tá? Fechou? Toda a questão. E vamos mapear esse cara aqui. Daqui a pouco eu tenho que levar meu filho pra terapia. Agora, é gracioso, né? Aqui... Aqui o lado S&P clássico, uma das figuras gráficas mais difíceis de operar. Nesse ativo futuro maldito aqui, é difícil. É difícil, meu amigão. Mas é isso aí. Ele pode ir fazendo isso aqui, ó. Essa
elegância dele linda aqui, ó. Vou tentar deixar ele mais ou menos no ponto. Ele mais pra cá, pra gente tentar desenhar o movimento provável. Aqui. Juntemos ele aqui. Juntemos ele aqui. Lá. E aí, meu amigo, ele vem pra cá, ele vai pra lá, ele vem pra cá, ele vai pra lá, ele vem, ele vai, 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 ele vem. E aí a gente tem que ver o que ele vai fazer. Uma das técnicas que a gente pode usar aqui, que é bem interessante, que eu curto, a gente pega a perna proporcional dessa pedrada aqui, né? Então, tipo, pega essa pedrada aqui, ó. E aí vê o que ele vai fazer, né? Se ele vier pra baixo, a partir do rompimento, que é o que eu tô esperando que ele faça, aí a gente replica ela pra cá, ó. E aí ele vem onde a gente quer, ó. Mas também ele pode ir pra cima. Não vamos pensar sobre isso agora. Deixa ele desenrolar, ele vai demorar pra desenrolar isso aqui. Eu vou até botar o... Vamos colocar esse desenho aqui, que eu acho que é interessante. Só pra gente verificar o movimento. Já que assim... Ele vai ficar... Nesses dois só. Lá, dando espirradinha. Ai, eu vou pro alto, meu amigão. E aqui assim. Tá aí, ó. Cara, esse... Puta, esse é... Nossa, isso aqui é muito ruim. Não é o que eu gostaria. Mas vamos seguir nele aqui. Fazer o quê? Já estamos tomando aí 4 pontos, ó. Ele tá... Olha só, ele andou 12, né? Olha que interessantinho isso aqui, ó. Ele andou 13. 12. 9, né? Aí daqui até lá, ó. 12. 8. Lá, escapando, ó. Violination! Mas nunca se sabe, aí é que tá. Tu nunca sabe se ele vai fazer a violinada mesmo. Porque os ativos futuros, cara, esse movimento aqui do Brasil, ele não funciona, ele dá errado. Ele vem aqui, ele faz isso aqui, ele faz isso aqui. Então, vou esperar. Tô aí, ó, tô tomando 6 pontos, ó. 6 pontos. 2 horas ele vai pedrada de operação. Ele não sai desse range. Agora ele resolve sair, tá dizendo que vai pra cima. Segurou na VWAP. Isso não é bom, nem um pouco bom. Não é legal pra gente, que tá vendido nessa bosta. Mas a média indica que é um range. Então, cara, ele pode ir pra cima, ele pode ir pra baixo. Eu vou tentar focar nesse novo range que ele criou aqui e na rotação dele. Então, ele foi pra cima. Eu tô esperando que ele vá pra baixo. Proporcional. Ó, rompeu o topo, fudeu. Fudeu. Simplesmente fudeu. Fez um movimento de alta. E aí agora ele pode me derrubar facilmente. Eu não posso deixar passar muito, né? Tô devolvendo tudo que eu ganhei já no dia. Só com esse movimentinho do dólar medíocre aqui. Poderia ter saído lá nos 5 pontos? Poderia. Teria sido fantástico. Mas tu nunca sabe. Pode capotar lá, né? Isso. Ele tá num range. Dá até pra ajustar esse range aí. Esse range um pouco mais pro alto, eu acredito. Um pouco mais pro alto. Ajustar ele aqui. Ajustar. Esse range aqui. Opa, não é esse range. Esse. Esse range aqui tá fora do prumo. Esse range aqui, na verdade, é aqui, ó.
aqui é um range bem grande, cara. Aqui, ó. Um pouco mais baixo. Aqui. Esse aqui é o range. Esse aqui é o range desse maledeto. Então, porque ele foi para cima, ele mal conseguiu ir para barro. Isso não é bom. É isso aí. E aí vamos ver aí o que ele vai fazer. Vamos ver qual que vai ser a dele. Ó, vamos ver se ele vai agora criar um suporte aí, ó, essa figura gráfica. Se ele criar um suporte aí, ele fudeu a vida. Mas por enquanto, assim, o que a gente observa de conceitos de choque e BOS é... sério? Essa região aqui, ó. Ele ainda não mudou nada disso aqui, ó. Ele quebrou a estrutura, mudou a característica do preço, quebrou a estrutura. Mudou sim. Tô viajando. Quebrou a estrutura. A mudança da característica do preço passa para cá. Ele quebra a estrutura para virar para venda. Eu vou tirar daqui. Muda a cara... Não vou tirar porque ele tá no... Não, mas ele mudou ali. Não, vou tirar sim. Muda a característica do preço de novo. Faz um pullback. Não, calma, tô viajando. Muito louco. Calma. Meu mouse entregou os pontos aqui. Vou pegar uma pilha. Peraí que nós já vamos fazer essa análise aqui. Deixa eu só tirar... Colocar aqui. Vamos lá. Cortemos. Tá. Vamos ver se ele vai, ó. Vai transformar aí, ó, num suporte. Transformar num suporte vai me fuder a vida. Tá. Vamos lá. Deixa eu só ver. Tá. Beleza. Então, vamos fazer o estudo certo aqui nesta merda. Esse aqui vamos botar ele de laranja, quem sabe? O que vocês acham? Tá de laranja. Não. Caralho, é essa? Tá. Vamos... Tá de laranja. Vai ficar mais legal. No meio da chimbata. Quebra a estrutura. Entramos aqui. Foi a nossa primeira análise. Quebra a estrutura, muda a característica do preço ali. Mudou a característica do preço ali. Não quebrou a estrutura. Tá. Não quebrou a estrutura. Beleza. Tá, então não quebrou a estrutura. Ele não quebrou a estrutura aqui, né? Porque ele mudou a característica do preço, mas não quebrou a estrutura. Ele fez um topo duplo, né? Topo duplê, né? Tá.
Tá, então nada mudou, cara. Nada mudou. Isso aqui fica tudo igual. Isso aqui não existe também. E a gente pode observar por uma quebra de estrutura lá embaixo. Lá. Ah, nada mudou. Tudo que está acontecendo aqui é violinada. É market maker boletando e limpando a conta dos idiotas. Então não tem nada aqui acontecendo. Nada. Aí tudo bem. Aí ele quebra a estrutura nesse ponto aqui, né? Quebrou. Aqui, ó. Então ele quebrou essa estrutura para dizer que ele é comprador. Não é mais vendedor. Só que ele não se manteve lá em cima. Se ele quebrou aquela estrutura, a mudança da característica do preço passa a ser aqui. Nesse ponto aqui. Perfeito? Junto da mudança da característica do preço, a gente vai ter também a quebra da estrutura dessa liquidez externa. Confere? Então, nós temos uma liquidez externa exatamente na quebra da estrutura aqui e aqui. Então, se ele muda a característica do preço ali embaixo, nesse ponto aqui, e vem com muita força para baixo, perdendo essa região, ele vai quebrar a estrutura da liquidez externa e vai virar o jogo de uma maneira bem rápida. Se ele não fizer isso, ele tem que primeiro mudar a característica do preço, fazer um novo pullback próximo da minha entrada para variar o mais alto, para depois perder e aí sim juntar com esse movimento. Perfeito? Então essa é a estratégia. Quem está me escutando aí, eu estou com um total de 0 espectadores simultâneos. Muito bom. Então estou falando somente para mim, neste momento ao vivo. Então, Ney, você que está aí nesta operação, segura, espera um pouquinho. Vamos ver o que ele vai fazer ali, ó. Vamos ver o que ele vai fazer para ver se ele vai quebrar, mudar a característica do preço, porque o índice parou no tempo. O dólar parou há muito tempo, né? O dólar só fez um movimento inicial da manhã e depois ele parou no tempo. Então, Ney, por favor, espere, porque ele pode fazer um movimento interessante. Apenas tenha paciência. Tá, aí quebrou a estrutura, beleza. Aí a gente tem que fazer o seguinte, né? Se ele prosseguir com a quebra dessa estrutura, ele vai tentar me fuder a vida de novo. E aí ele vai fugir dessa figura gráfica e vai tornar esse ponto aqui como um suporte. Por enquanto ele é uma resistência, né? Então tá. Então é isso. Esse é o jogo. Falei demais. Quanto tempo eu falei? 33 minutos. Então isso aí foi o resumo da manhã. Vamos continuar nessa operação. Daqui a pouco eu tenho que sair. E aí vamos continuar nessa operação aqui para ver até onde ele vai me levar. E aí é o que é. Esse é o jogo. Gostou dessa análise aí, da manhã de hoje, aí, dos pontos em que eu citei? Deixe seu like. Hoje tinha a possibilidade de se inscrever. Eu tenho a minha constituição de trading, que eu tento seguir ela, né? Assim, essa constituição precisa de ajustes, sabe, assim, para o mercado brasileiro. Essa Constituição vai funcionar muito bem lá fora. Funcionar perfeitamente operando S&P, Nasdaq, petróleo, ouro. Aqui ela precisa de ajustes. E ela tem ajustes agressivos, cara. Eu estou testando agora, inclusive, com essa conta Safe. Isso. Aí hoje nas projeções para amanhã, sexta-feira, fantástica,
vou mostrar aí o meu extrato de hoje para ver o segundo dia, né? Por enquanto tá legal, não tá ruim. Mas eu esperava mais, eu esperava que o dólar iria me fazer um agrado, né? Mas não quis. Ó, vamos ver. Passa da VWAP, olha. Hã? Bandidão. O índice tá vindo, hein? O índice vai quebrar a estrutura lá e vai romper o topo de novo, hein? Pra fechar o movimento medido. Agora seria a hora do dólar fazer o movimento dele. Olhe no lance nesse ponto aqui, ó. Para ter atenção. Atenção máxima para aquele ponto ali, ó, onde ele vai mudar a característica do preço. Ele quebrou a estrutura. Será que eu espero um pouquinho? Vamos esperar um pouquinho para ver se ele vai fazer aí, ó. Vamos ver o que ele vai fazer quando ele tocar naquela mudança da característica do preço. O choque. Ele é o choque. Ele não quer. Bandidão total. Enquanto isso, vou alimentar meu monstrinho aqui. Ela deve estar com dele. Agora, pegar um stackinho. Olha aqui. Se alimente. Faço um cafezinho de liberação. Pô, tem que almoçar, cara. Hoje minha função é mais tarde. Vamos prestigiar aí meu canal, né? Sou meu maior fã. Prestigiar. Onde é que tá minhas coisas? Tá. Uma duas observações aí, dois capazes. Ô, dólar! Bendito dólar! Bendito dólarinho! Ali com a Constituição. Conceitos de choque POS estão aí, meus vídeos estão aí. É só dar uma pesquisada no canal, entra lá, assiste, entende os conceitos. Cara, é aquela história, né, brother? Tem vezes que funciona muito bem aí nesses ativos futuros, tem vezes que é uma bosta. Olha só isso aqui. Vamos ver quanto tempo tá levando para esse lixo fechar um único candle de 2.000 trades. Vou pegar aqui, ó, o calculator.
puxar a Calculator para cá. Ao invés de usar a Calculator, a gente vai usar tempo. Não é tempo, não. É o outro, né? Cadê o negócio aqui, cara? É aqui? Agora eu tô em dúvida. Era a calculadora que a gente coloca? Ou é outra coisa? Cara, eu achava que era aqui. Bem, vamos ver aqui. Cronômetro? Isso? Ah, relógio, verdade. Relógio, idiota. Uma calculadora, é muito burro, né? Tá. Vamos dar uma olhada pra esse cara aqui, ó. Vamos ver quanto tempo ele vai levar pra fechar o Ken. Segurando no VWAP, hein? Dizendo que ele vai dar-lhe a pedrada pro alto. E ele pode dar-lhe mesmo. Quanto mais tempo ele segura em algum ponto, assim, principalmente em cima da VWAP, cara. Irmão, como no início do dia ele deu aquela pedrada pro alto, ele pode muito bem fazer um movimento medido pro alto. Cara, se tu olhar os 60 minutos, é deprimente 60 minutos. Dá uma olhada nos 60 minutos. Dá uma olhada. 60 minutos. Olha isso. Olha isso, meu amigo. Olha onde o titio entrou ali. Olha o que ele tá fazendo, meu amigo. Aí aqui também tu vê o padrão, aquele que a gente estava vendo ali, né? Agora de uma maneira um pouco diferente, ó. Bem parecido. Lixo. Lixo interestelar. Olha isso. Tá vendo quanto tempo? Peraí, não fechou ainda. Calma. Mas espere. Acho que fechou. Não, fechou não. Dificuldade de fechar 2.000 trades. Isso aqui indica falta de volume financeiro. Não tem. Deu um pulo, hein, cara? Não tá aparecendo pra mim aqui, mas ele deu um pulo ali nos 5.000 ticks. Deu. Ele deu uma pedrada, meu amigo. Não tá nesse ponto aí que a gente tá vendo. Voltar. Ué? Deu algum tilt aqui. Um baita tilt, cara. Ué? Olha só, 5.000 ticks travaram, cara. Bom, tudo bem. Melhor que tenha travado mesmo. 1.800 trades. Olha no lance. Pimba na gorducheta. Nossa, cara, esses candles, meu Deus do céu. Esses candles são tenebrosos. Esses candles que estão se desenhando nos 60 minutos, amigão. Tenebrosos. Tenebrosos.
Olha lá. Ah, pô, não marquei. Tá, vou marcar a partir de agora, então. A partir dos 400 trades. Quando eles chegarem nos 400 trades, 470 trades, do outro candle a gente para. Isso aqui com volume financeiro, meu amigão. 2 palitos, meu amigão. 2 palitos. Não leva nem 30 segundos. O índice segue se arrastando, cara, pra romper topo. E o dólar tá indo junto também, tá querendo fazer a graça dele. Olha lá. Toma, então. E aí aqui, ele muda a característica ele quebra a estrutura, né? E ele segue quebrando a estrutura, né? Aí me fode a vida. Olha isso. 1000 trades. 1 minuto e meio. Isso aqui demonstra que nada acontece. Mas assim, nada acontece, mas ele só tá indo contra a minha pessoa, né? Tá vendo? Vai a meu favor, né? Mas às vezes isso é bom. Quer dizer que ele tá atraindo a compra para vender. Mas não tá legal. Parece que não tá legal, não. A forma como ele tá se desenhando aí não tá legal. Só que ele tá dentro desse range aqui, ó. Rangezão grandão. Eu quero que ele faça essa rotação. Se ele fizer essa rotação, eu vou levar em conta o outro range que tem aqui. Vai ter um alvo final. Mais ou menos nessa pegada. Deixa eu tirar o meu jabazinho aqui, ó. Olha, tá vendo? Então, esse aqui é o range primário dele. Grande. Um range bem grande. Bem grande. Eu achei que ele era menor, mas ele não é. Esse é o range dele. Grandão. Ó! Criando um suporte em cima dessa figurinha gráfica maldosa. Ó, agora sim, ó, 3 minutos para fechar candles de 2.000 trades ou 2.000 negociações. E lá vai ele novamente para um ataque ao alto e além, tentando buscar a quebra da estrutura de novo, né? Dando a entender que ele vem pro alto mesmo. E aí sim, ele vai me fuder mesmo. Se ele vier pro alto, ele vai me fuder lindamente. Ele não tá me permitindo saídas, né? Ele tá me permitindo um loss brutal, né? Porque eu não tô usando stop. Não. O meu stop tá na minha cabeça. 14 pontos seria o máximo. Ele segue dizendo que vai me fuder. Virou a média agora, tá vendo? Ó, pontinha, ó. Virou e disse, eu vou, agora eu vou. Ó! Epa, lelê! Epa, lelê! Vai quebrar a estrutura, vai me fuder a vida. 7 pontos de loss até agora. Metade do que eu posso perder. Falta pouco pra ele quebrar. Olha, cara, questão de tempo pra ele quebrar essa estrutura aí, cara. O up ficou flat, né? Flat. O dia, aparentemente acabou o dia pro dólar, viu?
máximo que ele vai fazer é retestar esse topo, me fuder a vida e não sei se ele vai sair desse negócio aí, né? Complicado. Deprimente. Achei que ele ia fazer um movimento legal. Tá aqui me dando um loss monstro de 5,5 pontos. Tô há 2 horas e 47 minutos nessa operação e ele não faz absolutamente nada pro meu lado. E aí ele deu outra pedradinha daqui até lá, 10 pontos. Ele pode dar mais outra de 12, 13. Tá querendo me fuder a vida mesmo. 60 minutos ele tá indicando que ele vem pra alta mesmo, que ele vai tentar retestar. Vai tentar testar, na verdade, a média de 200, lá nos 403,80. O índice deu uma parada. Tá. Isso aí. Esse é o jogo. Quem gostou aqui dessa análise, por favor, faço aí as projeções de segunda a sexta. Opa! Vai quebrar a estrutura! Coisa boa, quando eu entro ao vivo é sempre loss, né? Muito bom, muito bom, muito bom. Vamos ver. Não quebrou, mas fez um topo duplo, né? Será que ele vai repetir esse mesmo movimento aqui, ó? Topo duplê, bota. Topo duplê, bota. E aí ele vai fazer aqui essa perda. E aí vai perder aqui. Não sei. Mas também aqui, ó, vou deixar. Daqui a pouco eu tenho que sair. Tchau, tchau, tchau. Muito obrigado a todos e todas e todos. À noite eu volto para as projeções.